Oiê! Tudo bem aí? Deixa eu me ajeitar aqui nessa cadeira, porque hoje o nosso papo vai render. Vai render porque a gente vai falar de bastante assunto da vida real, questionamentos que eu costumo receber quase que diariamente das pessoas que estão buscando uma nova profissão. Como é que eu faço para olhar meu WhatsApp aqui, gente? Sejam bem-vindas, Bia, Flávia, Amanda. Vou tentar. Tá. Depois eu vejo ali o que a Amanda tá me falando. E eu já trago aqui pra gente, tá? Nosso tema de hoje, a gente conseguiu dividir em algumas etapas para ir clareando a nossa visão, porque aqui quem nos acompanha sabe o quanto eu bato na tecla de processo, né? Que a gente não vai viver uma mudança nem profissional de uma hora para outra. Oi, Cris! Oi, Grace! Que bom que tu tá aqui. A gente não faz isso, uma mudança na nossa vida de forma repentina, de uma hora para outra, né? A gente vem vindo, provavelmente até que vocês cheguem aqui para trazer que tem determinada dúvida, determinado medo, determinado sentimento com relação à assistência virtual mesmo, ou até mesmo com relação à tua profissão, à tua situação na vida, né? Como que tu tá encarando a tua profissão hoje. Até o fato de vocês chegarem aqui nesse momento significa que vocês já estão vivendo o processo, né? A gente tende a querer recortar a nossa vida em partes e eu sempre trago aqui, né? Vida não é foto, é vídeo. Né? A gente tem Quando a gente vai ver, eu só cheguei numa sensação de que eu preciso mudar, de que eu preciso algo novo, de que eu preciso mais, de que eu preciso, né? Eu desejo mais liberdade, eu desejo mais autonomia, eu desejo mais dinheiro, eu desejo. Até a gente chegar nesse lugar, a gente já tá vindo muito antes num processo de se sintonizar com essa mudança, né? Um processo de desconforto. Então, assim, já fica a primeira reflexão, a primeira peça do quebra-cabeça aqui, já fica sendo essa, né? Que a gente não vive os processos de forma fracionada. A gente vive um vídeo, é uma constante, a gente vive em transformação. O budismo traz muito a lei da impermanência, né? Então, nada vai durar para sempre. Então, é exatamente isso. O tempo inteiro a gente tá nesse sobe e desce, buscando um equilíbrio, e isso é viver, simples assim, tá? Eu tenho uma frase que eu trago dentro do curso, que não é que tu tá perdida, tu tá vivendo uma transformação. E a gente fica com essa sensação de agonia, de angústia, justamente por estar no meio tá no olho do furacão, tá no meio desse processo. Ai, ai, boas-vindas aqui então para a Heloísa. Elô, meu Deus, quanto tempo que eu não te vejo. A Thaís tá aí também, a Carol, meu braço direito, esquerdo, minha cabeça. A Leinara, que bom que vocês estão aqui. Então, a gente dividiu em três partes essa fase inicial de quem tá buscando empreender como assistente virtual. Vale reforçar para não dizer que eu não avisei. O objetivo da live é trazer conhecimento, é trazer insights, trazer peças do quebra-cabeça para que tu já possa andar, caminhar de uma forma diferente. Mas vale eu reforçar que a gente tá com turma aberta, o RT começa na semana que vem e só até essa semana a gente tá com inscrição aberta, tá? Então, para quem tá na dúvida aí, pode ser o teu momento, então eu preciso reforçar, tá? Rafa, minha anja, Nessa, sejam todas bem-vindas. Eu dividi essa fase inicial da assistência virtual em três partes. Geralmente, o que eu recebo aqui são as pessoas que têm medo de começar. Então, assim, tô insatisfeita, fiquei desempregada, ouvi as pessoas comentando sobre assistência virtual, isso de alguma forma despertou meu interesse. Porém, eu não sei se é pra mim, eu não sei se vai dar certo, eu não sei como é que faz,
né? Então tem toda essa insegurança por conta da falta de entendimento mesmo, de conhecimento, porque o conhecimento ele nos liberta, ele nos dá as ferramentas, né? Ele nos dá as pecinhas ali para que a gente possa escolher de forma conhecimento que vai fazer isso. Recebi uma ligação agora. Vocês estão me ouvindo? Espero que não tenha falhado. Estão me ouvindo? Ai, que bom. Ai, Leinara maravilhosa. Tá dizendo que o RT é transformador. Que bom. Som e imagem ok. Beleza. Então, vamos nessa. Medo de começar a primeira fase, a gente vai olhar com mais atenção para isso hoje, tá? Depois a gente passa pelo até... Agora eu já entendi esse cenário, agora eu já compreendi como que funciona a dinâmica da assistência virtual. Já entendi que faz sentido para mim. Até a gente conquistar o nosso primeiro cliente, é uma fase bem específica, tá? É um movimento que também nos desafia, mas a gente já tá mais para dentro do mar, né? Eu costumo falar desse processo como a gente entrando no mar. Eu sou de Floripa, então não podia deixar de trazer essa referência, né? Muitas vezes a gente tá lá na areia, desejando, olhando para aquele marzão, assim, idealizando coisas, visualizando coisas, desejando, né? Expandir os nossos horizontes. E aí a gente muitas vezes sai da areia e entra no mar, tá ali molhando o pezinho. Então, assim, tô ali me descobrindo a profissão, reconhecendo o território. O RT não tem esse nome à toa, né? Ele veio justamente para isso. Então, tô ali reconhecendo. E aí chega um momento que a gente começa a se sentir agoniado com as ondas, né? A gente não quer se molhar 100%, não sabe se volta mais pra beirada, não sabe se volta pra areia, talvez, né? Então fica ali naquele movimento de vou, não vou. E passar essa quebra de ondas é outro movimento que daí eu colocaria ali o teu primeiro cliente, né? Um movimento que nos desafia bastante, mas que depois que a gente ultrapassa essa barreira e começa a prestação de serviço desse primeiro cliente, a gente enxerga um mar mais calmo, a gente sente a água batendo no corpo, a gente consegue retomar uma tranquilidade, mas a gente precisa persistir, a gente precisa permanecer naquele lugar de desconforto, né? Então é todo um processo. Oi, Jaque, seja muito bem-vinda. E também aí depois começa uma outra longa jornada que daí assim, depois que tu fez o teu primeiro cliente, entregou a tua prestação de serviço, viu que é possível, nem o céu é o limite. Quer ver quando a gente começa a receber os depoimentos desses clientes, dando feedbacks com relação à nossa prestação de serviço, a alguma solução que a gente conseguiu entregar para ele, até porque na assistência virtual eu gosto de bater nessa tecla, que a gente entrega muitas vezes planilha, ferramenta, organização, braço de confiança, mas o cliente no lado de lá vai sentir que a gente está entregando paz, está entregando vida, está entregando mais tempo com a família, está entregando mais tempo para que ele possa olhar para o estratégico. Muitas vezes a gente também entrega para o nosso cliente a possibilidade de ele se reconectar com a essência do negócio dele. Quem empreende, está me escutando aqui, muitas vezes pode se identificar, ou pode até identificar em empreendedores ao seu redor, que chega uma parte do negócio onde as coisas começam a ficar tão aceleradas, a demanda vai aumentando tanto, que aquilo que eu era apaixonada no começo vai perdendo o gosto, vai perdendo sentido, porque a gente fica tão atribulada, tão imersa nas demandas de burocrático mesmo, assim, as coisas que eu tenho que fazer, que eu não posso deixar para depois, eu tenho prazo, eu preciso entregar. Então, muitas vezes a própria sintonia com a essência do meu negócio vai se perdendo, né? Então, eu já vi alguns profissionais me darem esse retorno, Dani, eu me reconectei com a minha empresa, eu me reconectei com o meu negócio, porque eu estava tempo demais atrás de planilha de Excel, eu estava tempo demais atrás de sistema, eu estava tempo demais resolvendo uma lista imensa de demandas. E isso é grandioso demais. Aí tem assistente, especialmente meu esquadrão aqui, tem gente que tem equipe, tem gente que se especializou num nicho e é especialista de determinado atendimento ou de determinado especialista, e aí só vai. Mas a gente vai aqui trabalhar
numa sequência de lives, onde eu vou falar desses 3 pontos iniciais, tá? Começando hoje, então, pelo medo de começar. Quais são os principais desafios de quem eu tô na colinha? Porque senão a minha cabeça vai lá na frente, então eu sempre fico nessa referência aqui pra gente conversar. Se vocês quiserem compartilhar, trazerem dúvidas e histórias, já sabem, né? Aqui é a casa de vocês. Pan, seja muito bem-vinda. Mi, seja bem-vinda também. E vamos nessa. Quais são os principais desafios? Recorrente, tá? Falta de clareza. Ai, Dani, mas eu não sei vender, eu não sei se eu vou conseguir ter os meus primeiros clientes, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que eu vou fazer a prestação de serviço. E aí eu já posso te dizer de início, né, que não tem como a gente se sentir confortável diante de um cenário que a gente ainda não se familiarizou, que a gente ainda não tá envolvido com as dinâmicas dessa nova profissão, né? Isso acontece quando a gente está num primeiro emprego, ou então assim, na primeira vez que a gente tá começando ali a trabalhar, a gente se vê nessa situação. Paola, meu amor, que bom que tu tá aqui. Do mesmo jeito a gente sente, mesmo que a gente já seja experiente do formato tradicional de trabalho, quando a gente tem a oportunidade de iniciar num novo emprego, numa nova empresa, numa nova função, a gente sente as mesmas inseguranças. A única diferença é que dentro do formato tradicional, a gente já está muito mais familiarizado. A gente foi treinado muitas vezes pelos nossos pais, pelos exemplos que a gente tem na família, pelos nossos amigos à nossa volta. Né? Hoje eu só tenho amiga empreendedora, a Paula é uma delas, ó, eu só tenho amiga empreendedora. Então isso também vai facilitando, né? Eu até postei nos stories hoje falando sobre isso. O nosso grupo de convivência influencia muito, né? Na potência do para onde eu vou olhar. Né? Se eu tenho várias amigas empreendedoras, é muito mais fácil eu encontrar alguém que, quando eu falar do meu desafio, ela vai me entender, vai compartilhar um desafio que ela passou e vai falar, cara, não desiste, vai passar e tal. Mas até a gente ajustar o nosso ambiente, leva um tempo também para algumas de nós. Né? Não é de uma hora para outra. Muitas vezes a gente vai lá compartilhar, a gente começou a empreender, vai lá compartilhar com os nossos pais e eles estão lá acostumados com carreira pública, né? Tem que ser concursada, tem que se formar, fazer pós, fazer mestrado, doutorado, enfim, enxergam a trajetória profissional de um outro ângulo, por um outro campo de visão, e muitas vezes eles vão ser as pessoas que vão nos dizer, claro que tá te desafiando, não vai dar certo. E aí, só pelo fato de eu ainda estar nesse ambiente com pessoas com outra mentalidade, esse caminho acaba ficando até penoso. Né? A gente fica em dúvida com mais frequência porque a gente acaba também compartilhando com as pessoas erradas, entre aspas, né? Até porque eu digo bem entre aspas e vou me explicar, porque essas pessoas não querem o nosso mal, né? A maioria das vezes elas só estão querendo o nosso bem, né? Elas acreditam que o outro caminho é o caminho que funciona. Porém, quando a gente mergulha nesse mundo empreendedor, a gente vê que tem gente super bem, que é um outro cenário, né? É um outro cenário. E não tem controle do resultado, muitas vezes a gente vai buscando o controle ao invés de confiar nas próprias pernas, porque o que acontece dentro do mundo empreendedor? A gente vai, como eu acabei de falar, né? A gente vai sair de uma bolha do formato tradicional, né? O natural é ser funcionária de uma empresa, trabalhar todos os dias com horário para entrar, horário para sair, receber todo início de mês, receber o mesmo valor. Tem data para receber, tem o 13º, tem as tuas férias. E às vezes tu passa um ano inteiro só esperando pelas férias, quando não passa a semana inteira esperando pelo final de semana, né? E a gente não, como não tá acostumado, a diferença é de bolhas mesmo. A gente vai ter que sair dessa bolha e vai ter que entrar. Só que na bolha do empreendedorismo. Só que não é um processo que a gente faz de forma abrupta. Né? A gente não quebra isso de uma hora para outra, a gente vai carregando as nossas memórias ao longo do caminho, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Então, esse controle também tem, essa falta de controle, ou o desconforto na falta de controle, ele vem justamente por falta de conhecimento.
né? Porque a gente ainda não tá nessa ambiência, a gente ainda não sabe direito o que vai fazer, para onde que vai, qual que é o meu foco, para onde que eu tenho que olhar. Eu vou trazer também as soluções, tá? Então, fica comigo. A gente não vai falar só dos desafios. Então, a maioria de nós não teve a oportunidade de empreender antes ou de conviver com empreendedores. Então, acaba sendo um desafio, sim. E esses são os principais que eu recebo, assim, os principais. Mentalidade, a gente vai ter que ajustar a mentalidade até boa parte da trajetória, tá? Até boa parte da trajetória. Lógico que a gente vai minimizando, né? A gente vai baixando as barreiras aí com relação ao empreendedorismo e vai se apropriando mais desse universo. Mas eu sinto que até hoje eu me pego sendo funcionária e pensando como funcionária, agindo como funcionária. Então, é uma mentalidade que a gente vai ter que lapidar por algum tempo, né? Por algum tempo. Então, mudança sempre vai gerar desconforto. Sempre. Seja dentro de uma empresa, quando tu vai ser promovida, né? Dentro de uma empresa, vai receber mais. Às vezes vai ser... tem uma oportunidade em outra cidade, né? Em outra cidade para tu receber aqui. Vocês estão me ouvindo? Apareceu instabilidade na minha internet. Me avisem se parar, tá? Por favor. Então, a gente vai, ao longo desse processo, inclusive eu trabalho isso dentro do RT, especialmente na primeira semana, a gente trabalha bastante autoconhecimento e o conhecimento desse mercado da assistência virtual. A gente vai trabalhar isso na primeira semana e eu vou junto, né, com a turma. Então, a gente vai começar a substituir a necessidade de segurança das respostas fora para começar a confiar nas nossas próprias pernas. Para entender que daqui para frente desafios vão acontecer, sim, vão acontecer, a insegurança vem, sim, mas a gente vai começar a se relacionar melhor com esse cenário que o empreendedorismo acaba trazendo, né? A gente não tem respostas prontas, a gente não vem com garantias de fato, né? Isso não tem como prometer. O que eu tenho, inclusive, como dizer, como depoimento pessoal, é que eu nunca faturei menos do dobro do que eu faturava na minha época de funcionária, ainda nas piores fases da minha prestação de serviço, tá? No meio do caminho, eu tô aí nessa jornada há 7 anos e no meio do caminho muita coisa aconteceu. Eu mudei de cidade, passei por questões pessoais, enfim, muita coisa aconteceu. E nas minhas piores fases, eu olhei para o meu financeiro, olhei como que estava a minha situação de prestadora de serviço ali, como empreendedora, e eu nunca fiquei menos do que o dobro do que eu faturava, do que eu recebia de salário na época de CLT. Então, assim, é muito mentalidade mesmo. Às vezes a segurança que a gente está buscando num fixo, no formal, né? A gente vai também encontrar no empreendedorismo. É uma questão de ajuste de lente, de encarar essa jornada e caminhar na segurança e, na verdade, na confiança, né? De que a gente vai construir algo com significado, algo que tem a nossa cara, algo... Se para mim segurança é importante, eu vou ajustar a segurança dentro desse cenário empreendedor, né? Então, a gente vai fazendo isso em processos, em passos gradativos. Que mais? A gente geralmente, quando tem essa situação do primeiro movimento, né? Ou a pessoa tá desempregada já, então assim, não sei para onde eu vou. Muitas mamães que estão sem o emprego chegam aqui também. Então, além do desemprego, além de não estarem trabalhando, elas estão com um bebê no colo. Então, tem toda a questão financeira, sim, envolvida, mas também a nossa postura e posicionamento, como a gente está como pessoas, como mulheres, né? Então, da gente se sentir produtiva, da gente sair desse caos da rotina de casa, né? Que faz parte do processo também, mas com a assistência virtual a gente consegue conciliar, né? Então, as minhas alunas mamães compartilham depoimentos lindos, que elas conseguem se sentir mulheres, profissionais, empreendedoras, além de mãe, além de estar conseguindo dar conta de acompanhar o desenvolvimento e estar presente, né, fazer parte e dar o suporte necessário para
prioridade delas, que é o filho, né? Então é um presente a gente poder viver essa realidade, coisa que a gente não tinha como fazer, ou pelo menos não tinha tanto acesso a essa possibilidade, né? Eu já escutei tantas outras histórias e até nos últimos tempos vinha trabalhando em mim, o quanto eu entendia que existia uma ruptura, né? A partir do momento que entra a maternidade, a gente rompe essa corda e essa conexão com o profissional prazeroso, né? Como se a gente tivesse que abdicar de uma coisa em prol de outra. E o trabalho remoto, a gente poder trabalhar de casa, de qualquer lugar, eu estar executando, fazendo reunião, assistindo aula, como as minhas alunas fazem com o bebê amamentando, né? Então, são coisas que a gente antes nem imaginava que podia acontecer. E hoje está tão próximo da nossa realidade, está tão visível, né? Está tão fácil de acessar. Basta escolher. E a gente também tem quem está em processo de transição, né? Que são aquelas pessoas que não estão satisfeitas nos seus empregos, elas estão trabalhando, mas se desconectaram de alguma forma, ou com a própria empresa, ou com esse contexto que eu acabei de falar, né? De trabalhar todos os dias, de X hora até X hora, pegar trânsito, cumprir, seguir as ordens do chefe, receber todo quinto dia útil o seu salário. Então, assim, quem também está desconfortável com esse cenário, muitas vezes vai buscar uma transição de carreira. E a assistência virtual, ela entra de uma forma também super flexível, porque a gente consegue fazer uma transição de uma forma respeitosa, onde a gente consegue conciliar o nosso trabalho, aquilo que a gente está fazendo, que muitas vezes a gente não está satisfeita, mas ainda não está pronta, não se organizou financeiramente, não organizou sua estrutura de vida para fazer essa transição, né? Então, a assistência virtual, ela permite que a gente faça esse processo de uma forma bem tranquila, bem gradativa, bem organizada, né? E a gente vai trazendo o nosso primeiro cliente, vai atendendo enquanto está trabalhando, vai sentindo como é essa prestação de serviço, daqui a pouco surge mais um cliente, e aí a gente vai entendendo onde que faz mais sentido a gente colocar a nossa energia e foco. Então, esses são os principais casos que eu tenho aqui. E aí o nosso foco aí agora que a gente começa a brincadeira de fato, né? Aqui o valor do que eu venho trazer, sinto que começa com mais força aqui. Porque o primeiro ponto meu foco precisa estar na construção de algo novo. Né? Eu falei que eu ia trazer o desafio, mas que eu ia trazer também os caminhos, né? Algumas possibilidades de caminho. Então, a gente precisa estar olhando e prestando atenção nessa construção e o que eu vou estar consumindo, quais são as minhas ferramentas, quais são os recursos que eu vou utilizar nessa construção. Por isso que dentro do RT, que é o curso, o primeiro passo, né, para quem quer começar a ser assistente virtual, o RT ele traz bastante de autoconhecimento, porque esse precisa ser o ponto de partida. A gente precisa fazer de cara um inventário de quem sou eu agora, considerando tudo que eu já fiz de curso, tudo que eu já trabalhei, tudo que eu já aprendi, o que eu conquistei, o que eu fui colocando na minha mochila ao longo desse caminho, sabe? Tudo que eu vim construindo para chegar até aqui. Nesse movimento que é rico, maravilhoso, grandioso, a gente se apropria de tantas partes, por isso que eu, inclusive, tenho alunas que já estão fazendo as aulas do RT para se preparar para o nosso encontro ao vivo da semana que vem, e elas já estão me dando depoimentos tão incríveis, trazendo tantas revelações só dessa primeira parte, que é autoconhecimento e conhecer a própria profissão, né? Conhecer esse mercado, entender como que funciona essa dinâmica. Então, a gente capricha no olhar para si, para entender o que eu tenho de valor, de que forma que eu posso contribuir com esse mercado, né? E a gente vai entendendo também o que eu vou precisar aprender e o que eu vou precisar lapidar para que eu consiga entregar aquilo que eu me identifiquei, porque agora eu conheço. Agora eu entendi o que faz uma assistente virtual. Agora eu entendi o que é essa prestação de serviço. Agora eu entendi qual que pode ser a minha missão. Quais são os caminhos que eu tenho dentro da assistência virtual. A gente vai se apropriando e criando musculatura ao longo do caminho.
A gente vai fazendo isso ao longo do processo. Então, quem tu é hoje e, especialmente, o que a assistência virtual vai te proporcionar. Porque esses são os 2 pontos de referência. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu sei e o que a assistência virtual vai me entregar que eu ainda não tenho. Então, ela vai me entregar autonomia, ela vai me entregar a oportunidade de eu aumentar meu faturamento, ela vai entregar a oportunidade de eu aprender mais, ela vai entregar a oportunidade de eu trabalhar da praia, que é o meu sonho, de eu poder viajar e ainda assim manter o meu trabalho. O que a assistência virtual vai te entregar que tu ainda não tem hoje, que é aquilo que tu estás desejando conquistar? A gente também precisa sintonizar e ter clareza disso, porque de verdade é isso que vai nos fortalecer nessa primeira parte. Até a gente conquistar o nosso primeiro cliente, é o nosso objetivo que vai nos fortalecer. É eu poder estar perto do meu filho, é eu poder acompanhar de perto o crescimento dele, é eu poder contribuir com a minha casa enquanto eu estou nessa fase de transição. Então, o que a assistência virtual vai contribuir, vai te proporcionar? Porque a assistência virtual, como eu sempre falo, ela é um caminho. Ela não é... Ela foi o meu caminho de transformação. Mas, assim como a medicina não garante nada para ninguém, não garante riqueza, não garante sucesso, não garante nada, a assistência virtual tampouco. Né? Não tem nada fora que vai garantir a tua trajetória dentro. A gente precisa se fortalecer dentro e a gente começa por aí. Tendo bastante cuidado, algumas de nós já vêm com esse autoconhecimento mais lapidado. Já passou por algumas experiências empreendedoras, inclusive. Ó, Bianca maravilhosa! Bianca, semana que vem a gente vai se ver. Tô animadíssima por esse encontro. Então a gente precisa estar olhando lá para frente. Muitas vezes eu tenho casos de alunas que trabalhavam, especialmente na pandemia, tá? Estavam trabalhando manhã, tarde e noite porque foram para casa. As empresas não sabiam como fazer gestão, foram pegas desprevenidas com a pandemia. E aí, demanda em cima de demanda, prazo para entregar. Uma dessas alunas é minha amiga. E eu tive a oportunidade de dormir na casa dela num dia desses, no meio da pandemia, já pro finalzinho. E aí ela tava, no dia que eu cheguei, ela ficou trabalhando até meia-noite. E no dia seguinte ela teve que acordar às 5 horas da manhã para entregar os relatórios e os compromissos que ela tinha a responsabilidade lá. Ela teve que acordar às 5 horas da manhã para dar conta. E o que acontece? Quando a gente está no formato tradicional, se a gente trabalha 12 horas por dia, isso tende a não trazer recompensa financeira. Mal traz, dependendo do tipo de gestão que a gente tem dentro da empresa, mal traz o reconhecimento. Tu entrega algo incrível e daqui a pouco eles vão lá e te entregam mais coisa para tu fazer. Daí tu entrega algo incrível de novo, daí vão lá e te entregam mais coisa para tu fazer. E aí tu vai ficando sobrecarregada. Tu vai, lógico, fortalecendo tua musculatura, vai ficando muito boa. Né? Isso é muito válido. Porém, não tem recompensa. Dentro do empreendedorismo, o que a gente faz? Quanto mais a gente entrega, mais a gente fatura. Quanto mais a gente aprimora e melhora a nossa entrega, a gente tem total liberdade, autonomia, competência para aumentar o nosso valor de hora. Então, a gente vai valorizar a nossa prestação de serviço, vai ser reconhecida financeiramente e vai ter o feedback de reconhecimento também. Fica muito mais, essa relação de troca fica muito mais equilibrada. Quem se identifica como aquela pessoa que faz tudo dentro da empresa, que gosta de pegar os desafios dentro da empresa, no formato tradicional, e faz algo bem feito com isso, vai se encontrar com a assistência virtual muito rápido. Muito rápido. Porque essa pessoa já está com uma mentalidade intraempreendedora. Porque a gente olha também o empreendedor é aquele que tem comportamento empreendedor. Não é aquele que abre o seu próprio negócio, porque tem gente que abre o seu próprio negócio e não muda a sua mentalidade. Mas quando eu sou intraempreendedor, eu sou o empreendedor dentro da organização. Eu sou sócio sem ser sócio. Eu me responsabilizo, eu pego para mim, eu quero dar o meu melhor.
Eu quero superar as expectativas. Então, se eu já tenho esse comportamento dentro da empresa, quando a gente vem para o mercado empreendedor, quando a gente vem para a assistência virtual, a gente voa, literalmente, porque eu já sei fazer. Eu só não estava fazendo no lugar certo. Ou não estava fazendo no lugar que me dava a recompensa e o retorno que eu tanto gostaria. Né? Então, a gente para de ficar patinando na rodinha de hamster, né? Às vezes correndo, dando o máximo, chega em casa cansado, mas tu sabe que lá no 5º dia útil o que vai cair na tua conta é aquele valor X e ponto. Então, a gente entra num novo cenário. Tem depoimento também de quem é mãe e costuma compartilhar, né? Que fecha a porta do quarto, que geralmente a gente faz como aqui, né? Isso aqui é um quarto. Então, aqui é meu escritório, aqui é meu local de trabalho. Então, eu consigo fechar a porta e produzir. Ao mesmo tempo, se eu tenho vontade de... tô meio cansada, tô com a cabeça cheia, eu quero tomar um banho no meio da manhã, eu levanto, vou tomar um banho e daqui a pouco eu volto para trabalhar de novo, porque tem essa autonomia, tem essa flexibilidade, né? Então, o que a assistência virtual pode te entregar que tu ainda não tem, mas que tu gostaria de ter? Eu tenho as minhas alunas também que postam foto na praia, trabalhando na praia, respondendo, fazendo atendimento dos clientes delas, pegando sol. Então, assim, é liberdade geográfica que tu estás buscando, né? O que a assistência pode te entregar? E caminha na direção disso. O grande desafio da quebra das nossas crenças nesse primeiro momento e que faz, assim, a minha missão é estar aqui para encorajar nesse movimento se tu não der passos na direção do caminho que tu quer, tu não vai se sentir próxima dele nunca. É incoerente, não faz sentido. É loucura. Né? Querer fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes é loucura. Nem sei de quem que é não lembro de quem que é essa frase. Mas é loucura, isso não vai acontecer. Então, se eu quero uma vida com mais autonomia, se eu quero liberdade geográfica, se eu quero empreender, o meu X da questão do empreendedorismo é crescimento. Aqui eu tenho campo para crescer, eu posso criar, eu posso me desenvolver. Se eu buscar mais cursos, eu já fazia isso quando eu era funcionária. Eu já fazia isso e já entregava mais valor para a minha prestação de serviço, para o meu trabalho, enquanto funcionária. Mas agora eu tenho um campo enorme aberto na minha frente, diante dos meus olhos. O que eu aprendi e que a gente vai aprender nessa primeira fase, necessariamente, a gente vai aprender que se eu não gero movimento, isso eu aprendi com as minhas clientes, tá? Aprendi com cliente. Se a gente não faz o movimento acontecer, o movimento ele não acontece. O movimento ele não acontece. Então eu já fazendo parte de financeiro e tudo mais, aí eu fazia reunião estratégica com o cliente, apresentando os dados, os números, e aí daqui a pouco ela ia lá e fazia um coquetel com alguma coleção, sabe? Fazia um coquetel. E aí eu pensava, meu Deus, a gente tava olhando pra corte e ela tá fazendo um coquetel, ela tá gastando pra virar essa fase, não tô entendendo. E o que acontecia? O movimento dela de investimento no foco, que era mais venda, mais clientes, o movimento dela precisava acontecer e aí o faturamento vinha e multiplicado por 3, por 5. Porque movimento gera movimento. Eu não olho para um cenário hoje, talvez tu seja essa pessoa que olhe para tua conta e pense assim, para o teu extrato bancário e pense assim, meu Deus, socorro, socorro Deus, não era isso aqui que eu queria ver, né? E aí, geralmente, o que a gente faz? Exatamente nesse momento, a gente vai se esconder, a gente vai fazer mais da mesma coisa que nos trouxe para esse lugar. Isso não vai funcionar. Vai ter que dar um movimento fora, ter que dar um passo fora, fazer um movimento fora, para que a expansão aconteça nos resultados também. Movimento gera movimento. Às vezes eu venho aqui, faço a live, que isso daqui eu não ganho nada para estar aqui,
Mas às vezes é esse movimento que vai trazer pessoas para minha empresa, que vai se interessar no curso, que vai se interessar na profissão, tu entende? Então, como assistentes virtuais, a gente vai ter que usar essa lente. A gente vai ter que ajustar a nossa visão. E a base disso é a mentalidade. A mentalidade que vai modificar a lente que a gente está utilizando. Outro aprendizado que eu tive é que eu vou ter que ser chefe de mim, né? A gente acha que quando a gente empreende, a gente não vai ter... Ai, graças a Deus, vou me livrar do meu chefe. E aí a gente vai encontrar o chefe muitas vezes mais carrasco que a gente já teve na vida, que é a gente mesmo. Porque a gente se pune, a gente se critica, a gente se coloca lá embaixo, a gente não se valoriza, né? Eu não sei fazer, eu não sirvo pra nada, eu não aprendi nada, o que eu aprendi é pouco. E vai se colocando pra baixo. O pior chefe que a gente já teve é a gente mesmo. Só que esse vai ser o teu chefe quando tu começar a empreender. E aí, o que eu tive que aprender? A virar uma boa líder pra mim. Porque daí eu vou ter que me puxar. E pra eu me puxar só no chicote, não dá, não funciona. Eu já tentei. Inclusive é o caminho mais automático que eu tenho. É ser puxada no chicote. Né? Hoje eu já consigo olhar pra mim e dizer muito bom. Tá constante, antes não era. Tá fazendo bonitinho todos os dias, antes não fazia. Olha, a tua visão ampliou o teu alcance. Muito bom. Estamos evoluindo. E eu vou começar a me elogiar. Ao mesmo tempo que eu também tenho que... Lá no começo, isso depois de um tempo, eu não tive mais essa troca comigo mesma, porque não, o que falta pra mim é tempo. Deu trabalho. Graças a Deus. Mas, no começo, a gente tem mais tempo livre do que demanda. Né? E ter tempo livre não é fácil. A gente acha que é o quê? Eu lembro muito do Jim Carrey quando eu falo essas coisas. Porque tem eu já citei isso em live aqui, mas vou repetir porque, né? Talvez eu não tenha falado pra vocês que estão aqui. O Jim Carrey tem uma palestra lá que ele dá numa formatura, faz um encerramento lá. E aí ele tá falando que ele deseja que todos tenham a oportunidade de ter fama, de ter muito dinheiro, né? E eu agregaria o ter muito tempo. Porque aí a gente vai ver que o teu problema, tu acha que é tempo. Quando tu começa a ter tempo, tu começa a ver que não era esse o problema. Aí tu achava que o teu problema era dinheiro, daí tu começa a fazer dinheiro, daí tu começa a ver que aquilo ali não era o teu problema. Aí tu achava que o problema era não ter reconhecimento. Aí daqui a pouco tu começa a ter reconhecimento, daí tu vai ver que o teu problema não era a falta de reconhecimento. A gente precisa se apropriar de quem a gente é e começar a se responsabilizar, empreender um processo de adultecer. E esse é o meu trabalho. Essa é a essência do meu trabalho. Por isso que quem tá aqui são poucos e bons. Porque é quem aguenta o repuxo. É quem aguenta lidar com essa profundidade. Porque enquanto a gente não ajustar dentro, não tem roupa que nos mude, não tem colar, acessório, maquiagem que faça com que a gente se veja de uma forma diferente. Porque a lente precisa estar ajustada. A lente precisa estar ajustada. E muitas vezes o que eu aprendi foi, eu vou ter que acordar cedo mesmo sem ter, lá atrás, né? Mesmo sem ter o que fazer. Porque daí eu vou acordar, vou me arrumar, vou começar a estudar, vou organizar minha rotina, vou organizar minha agenda. Ainda que eu tenha todo o tempo do mundo livre. É outro movimento que eu aprendi dentro do empreendedorismo nessa fase de virada. Nessa fase de reconhecer esses primeiros passos como assistente virtual. Tá fazendo sentido aí? Disparei a falar, né? Deixa eu ler a Bianca aqui. Além de tudo que a assistência proporciona, acredito que quando colocarmos o nosso servir como pilar principal, tudo flui. E li na hora perfeita, tá? Porque o meu próximo tópico aqui, se eu pudesse, eu mostraria aqui pra vocês, mas tá uma bagunça. É entender o mercado e entender o X da questão do servir. Tá? Tá aqui, é o próximo ponto que eu tenho pra falar aqui com a gente.
Quando a gente entende a dinâmica do mercado, o que entrega, como eu falei no começo do nosso encontro hoje, né? A gente não entrega planilha, a gente não entrega só braço, a gente entrega braço de confiança, a gente entrega paz, a gente entrega vida, a gente entrega organização, a gente entrega estratégia, a gente entrega tempo, enfim, a gente entrega tanto mais que quando a gente foca em servir, e a gente entende que a dinâmica que acontece entre a prestadora de serviço e o cliente é que ele abre as portas do sonho dele para que a gente contribua, tá? Eu ainda se vocês, quando a gente terminar, não saiam agora, mas quando a gente terminar, se vocês voltarem ali nos stories da Voa, vocês vão ver que eu fiz um compartilhamento de uma reunião que eu fiz ontem com as meninas do Clube W2W aqui de Blumenau e eu tô entrando junto, assim, para apoiar, para dar suporte também nos eventos aqui, né? E eu já fiz isso lá no Clube de Floripa e agora eu vou dar um apoio por aqui. Então, é servir o tempo inteiro. E a minha frase era assim: obrigada por abrir as portas do teu sonho para mim, por permitir que eu faça parte de algo que é tão valioso para ti. Quando a gente está conectada com a essência da prestação de serviço, flui, faz sentido, ganha força, tem energia, tá? E isso a gente também trabalha fortemente no RT. A gente vai trabalhar muito focadinho, porque essa pra mim é a base, pilar. Se a gente tem isso aqui bem sustentado, prospectar é só um detalhe, fechar cliente é só um detalhe, precificar é só um detalhe. Aí a gente tem ferramenta para isso. Quando tu tá na tua base, quando tu tá fortalecida, é detalhe, é ajuste fino, é compromisso com o crescimento, só. Aí vai. Aí, partindo disso, só vai. E o que a gente vai ter que fazer nesse movimento do medo de começar, né? Que a gente tá falando para essa fase, só pra gente não se perder na linha de raciocínio aqui. Essa fase é o começo do processo, é dar o primeiro passo. Vou, não vou. Vou, não vou. Vou, não vou. Né? Quantas ficam namorando as coisas aqui da Voa por um tempo? Então, o que a gente vai precisar fazer nesse movimento inicial é focar em autoconhecimento, em conhecer o mercado e adquirir ferramenta. Buscar munição para que a gente possa ter recurso para ser uma boa prestadora de serviço. Porque daí o nosso cliente vai ter uma dificuldade lá e aí eu vou lembrar que tem o Google Forms que eu aprendi lá no RT e essa cliente pode ser interessante essa ferramenta para essa cliente. Eu sei fazer. Tenho a solução para o problema dela. Só que antes de eu ter essa visão, antes de eu saber da solução, eu vou precisar estar munida de ferramentas. Então, é um processo. A gente vai adquirindo, vai lapidando, vai construindo. Algumas ferramentas novas a gente aprende, outras ferramentas a gente descobre recursos novos dentro dela. Né? Eu tenho muitas alunas que já conheciam o WhatsApp Business, mas que agora entendem e conhecem as funcionalidades de forma mais completa. Eu conheci o Google Forms, mas eu não sabia como que funcionava a edição e a construção desse formulário, como que eu fazia para dividir por setores, por pastas, por páginas, né? Enfim, eu vou munindo de ferramenta para que eu tenha, nós que servimos, somos profissionais do servir, a gente vai enchendo a nossa caixinha de ferramentas e aí a gente vira o quê? As profissionais da solução. O nosso cliente vem com uma necessidade, com uma dor, e aí a gente fala assim, eu acho que eu tenho aqui, daí a gente vasculha na nossa caixinha de ferramentas e entrega para o nosso cliente. Assim a gente vai fortalecendo a relação com o nosso cliente, vai melhorando e potencializando a nossa valorização dentro da prestação de serviço como assistente virtual. E aí, por último, o dinheiro, cliente, isso tudo vem depois. É consequência. Porque como que eu vou convencer alguém? Como que eu vou vender algo para alguém que eu não conheço, que eu não me identifico, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, não vou saber enxergar a solução para a dor dele, porque eu tô tão focada em vender, que eu sempre falo isso, né? Que o cliente se sente um frango assado na prateleira ali, né? Tipo, tô doida para que tu me sirva. Sendo que o foco é eu te servir. Não é tu que vai me alimentar. Eu tô aqui para prestar serviço para ti.
E em contrapartida ele te paga. Em contrapartida ele te entrega na moeda dinheiro. Então tu entrega o teu servir e ele paga porque ele tá precisando de braço. Especialmente quando é braço de confiança, que dentro da Voa a gente só tem braço de confiança. Então, essa é a dinâmica. Então, nesse primeiro momento, quem tá muito focado em resultado, eu costumo dizer que o imediatismo, né, eu tenho dito nos últimos tempos, imediatismo é areia movediça. Areia movediça. As pessoas imediatistas que eu conheço muitas, elas não têm paciência em ficar e em permanecer. Então, elas estão o tempo inteiro indo para um outro. Ah, tá, aqui não deu ainda, não deu resultado. Vou pro próximo. Aí, aqui não deu o resultado de novo. Vou pro próximo. Aí, aqui não deu de novo. Vou vender bijuteria. Aí, não deu de novo. Vou fazer outra coisa. E aí, o tempo inteiro tu vai se mexendo e conforme tu se mexe, tu se afunda. A minha sugestão aqui é que a gente construa uma entrega. A gente construa uma trajetória profissional, a gente construa uma prestação de serviço de valor. É construção, a gente permanece. A gente sente a dor sim, a gente sente dificuldade sim, vai ter época que vai travar, vai ter partes do processo que a gente vai ficar mais travada do que outros, vai acontecer. Mas a gente precisa persistir. Persistindo, o resultado vem. A gente vai entender primeiro a dinâmica, eu preciso me apropriar primeiro. Né? Muitas vezes eu vou primeiro ter que dar conta das minhas necessidades básicas, porque a gente trabalha com essa pirâmide de Maslow, né? Então eu preciso primeiro dar conta de mim, das minhas necessidades básicas e da minha família, para depois eu me sentir super conectada, cheia de propósito com o meu profissional. É processo. Processo. E a gente precisa decidir para onde vai e persistir nesse caminho. Aí o resultado vem. Feito, era isso que eu tinha para falar hoje. Fez sentido para vocês? Escrevam aqui para mim se fez sentido. Vale reforçar aqui também que sucesso é esquina, né? Quem entra e dá o passo, como tem a Bianca que tá aqui, que já deu o passo, já escolheu, e já tem algumas alunas me dando feedbacks incríveis ali no WhatsApp, que vem comentar comigo, estão comentando lá nas aulas também, lá na própria plataforma, o quanto já estão vivendo transformações, e o que eu quero dizer é que esse é um movimento. A gente daqui vai chegar juntas em um determinado lugar. Desse lugar, o teu campo de visão vai ampliar, as necessidades vão modificar, os desejos vão modificar. Tu vai estar muito mais preenchida do que quando tu entrou agora. Tu vai ter muito mais ferramentas na tua caixinha de ferramentas do que tu tá encontrando agora. Né? Tu já vai ter dado passos nessa construção. E aí, daquela esquina, tu vai traçar outro sucesso. E a gente vai caminhar de novo na direção desse novo sucesso. Até conquistar mais um sucesso, porque a vida e o grande sucesso é quando a gente consegue identificar os pequenos sucessos ao longo da jornada. E é exatamente esse o caminho que eu te convido a fazer, junto comigo. De verdade, de coração. O RT, ele é um curso precioso. Precioso. Eu estava falando com a minha mentora essa semana sobre isso. Eu falei assim, é justo que muitas pessoas tenham acesso a essa oportunidade. É justo. A gente merece enxergar esse caminho, essa oportunidade. A gente merece enxergar que existem outras formas da gente viver, da gente conquistar o que a gente deseja na nossa vida, né? Porque depende de dinheiro, né? Não dá pra gente ficar falando só de amor e paixão aqui, não. Né? A gente tá caminhando na direção de mais prosperidade, de mais vida, de mais prosperidade. Então, se pra ti faz sentido e tu tá na dúvida, eu te convido a embarcar nessa. A gente começa na semana que vem e é só até essa semana que a gente vai estar com as oportunidades de venda abertas, tá? A gente encerra até porque tem conteúdo para assistir até quinta-feira. Então, semana que vem a gente já não tem mais venda. Se tu conhece alguém que tá empacada, que tá precisando dar uma mexida e movimentada na sua profissão, essa live fica gravada. Compartilha com ela essa oportunidade. E aí a gente vai caminhar juntas na direção desse crescimento, tá?
tá? A gente tá tendo uma oportunidade valiosa dentro dessa turma. É a primeira turma de RT que eu faço isso. Que eu acompanho semana a semana online ao vivo, conduzindo como assistir às aulas. Não é só mais um curso. Não é só mais um curso. Não é mesmo. Ali eu me entrego. Eu entreguei a minha transformação. Eu entrego tudo que eu tenho. O melhor de mim tá lá, tá? E ainda assim a gente vai caminhar juntas para eu ir conduzindo, apoiando e lapidando essa jornada semana a semana, tá? Quem tiver dúvidas, eu vou deixar logo na sequência também ali nos stories o link pro WhatsApp da Voa, que a Carol vai atender, a assistente da Voa. Eu vou deixar o link para quem quiser saber mais informações, mais detalhes, chama a gente que a gente está disponível. Se precisar, eu até faço chamada de vídeo, a gente conversa e se conhece, tá? Fica esse convite também. Porque vem pro hangar, não, vem pro RT, quem tá sintonizada com esse campo, e essa turma tá especialíssima. Especialíssima. Especial mesmo, tá uma turma bem profunda. A gente vai sinto que a gente vai viver grandes transformações juntas. Tá bom? Um beijo grande. Semana que vem a gente se encontra aqui na quinta-feira, meio-dia, tá? Eu espero vocês. Espero que tenha feito sentido, que eu tenha transmitido informações e conhecimentos ou insights, peças do quebra-cabeça que possam servir de fato na tua vida prática aí, tá bom? Um beijo!